No ar, em todas as plataformas. Onda Talks, com Graziele Gerondi. Vindo a mais um Onda Talks, e nesta semana o nosso assunto é o comércio. Mas antes de eu contar mais o que a gente vai abordar no programa de hoje, eu quero, claro, já fazer os nossos agradecimentos à Multi Entretenimento, que está sempre presente aqui com a gente. Também agradecer a Cris Gomes Bolos e Doces, que preparou um bolo delicioso. E ela ainda me mandou uns brigadeiros que, pelo amor de Deus, viu? Olha, tava uma delícia. Agradecidos todos, eu quero também aproveitar e te fazer um convite. Você está me ouvindo por onde? Pelo 106,3 no velho radinho? Pois é, você também tem outras plataformas para acompanhar os conteúdos aqui da Nova Onda Limeira. Você pode entrar no YouTube, @Nova Onda Limeira. Você pode também conferir os nossos conteúdos no Instagram, pelo @Nova Onda Limeira. E pode ainda chamar na Alexa. Se você tiver uma Alexa em casa, é só você falar assim para ela: Alexa, tocar Nova Onda Limeira, que ela já vai colocar a gente para tocar com muita programação, muito conteúdo, muita música boa. E também tem mais uma opção, viu? Se você pode baixar o aplicativo Radiosnet, tanto na lojinha do iPhone quanto na lojinha do sistema Android. Então, só baixar o aplicativo Radiosnet, dentro dele você pesquisa por Nova Onda Limeira. Já tem muita gente ouvindo a gente ali, ó, na palma da mão, em qualquer lugar desse mundão. Então, faça você também parte com a gente. Dá para você passar lá para o Bluetooth do seu carro, vai ouvindo no caminho do trabalho. Olha, é sensacional ter a gente ali sempre pertinho, conectado com você. E claro, eu já te faço um convite. Sabia que todos os dias, às 3 horas da tarde, tem muito flashback bom? É o Cleitão que chega com Play Retrô. Tem muita música legal, aquelas músicas que fazem a gente sentir saudade. Então, eu já te faço esse convite. Aproveite para nos curtir no Play Retrô junto com o Cleitão. Convites feitos, eu espero a sua companhia em todos esses. E agora a gente vai entrar no assunto de hoje. E hoje, como eu já adiantei, a gente vai falar sobre comércio. Especificamente, o comércio daqui de Limeira. Limeira, que é uma cidade que tem mais de 300 mil habitantes, e por aqui são cerca de 50 mil CNPJs, entre comércio, serviços, indústria e, claro, ao longo desse tempo todo, tem também muitos desafios que vêm junto com essa turma que gera os empregos aqui na cidade de Limeira, especificamente. Você, claro, está ouvindo a gente em outra cidade, mas pode levar essas informações também para a sua cidade. Para a gente contar e ver como é que está a situação disso que move a nossa economia, eu convidei o Tito Almiral, que é vice-presidente da ACIL, a Associação de Comércio e Indústria daqui de Limeira. Tito, já vamos, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Onda Talks e à Nova Onda Limeira. Eu já quero começar a te perguntar, como é que está o comércio de Limeira? Bom dia, Graziele, bom dia a todo o público que está nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite. Para a gente é uma oportunidade importante estar falando com o teu público. A gente sabe que muita gente acompanha o programa. Eu acho que o Brasil como um todo está passando um momento difícil, né? A gente está com a economia bastante comprimida, hoje o comércio e a indústria concorrem com muita coisa, né? As opções são muito grandes, então a gente não pode ter uma visão otimista da situação, a gente tem que ser realista em relação a isso. Por outro lado, nós estamos falando de empreendedores, né? Como você falou, Limeira tem cerca de 50 mil empreendedores, é quase um empreendedor para cada 6 habitantes na cidade, né? E a gente sabe que o empreendedor tem aquela vocação para correr atrás, para brigar, para batalhar. Então eu tenho certeza que todo esse público está convivendo com as dificuldades, mas não perdeu o otimismo, não perdeu o foco, e é assim que a gente vai virar o jogo. E por falar em economia, a gente tem uma preocupação muito grande nesses últimos anos, que são os impostos, a carga tributária. Isso afeta muito o comércio, Tito?
Ah, com certeza, é uma concorrência quase que desleal, né? Principalmente uma região que tem bastante produção, que gera bastante tributo, como Limeira, a gente sabe que a gente manda muito dinheiro e que nem sempre esse dinheiro volta em benefício, em estrutura e investimento na cidade, né? É uma coisa que a gente já convive há bastante tempo, é uma coisa que não agrada ninguém, principalmente quem paga esses impostos. Mas também acho que a gente não pode simplesmente sentar em cima desse problema. A gente tem que arregaçar a manga, trabalhar, correr atrás e ter esperança que em algum momento esse cenário se mude, né? E o que fazer? Já que você falou em arregaçar as mangas e correr atrás, qual é o caminho, Tito? Nós estamos passando por uma mudança muito grande, né? As mudanças cada vez são maiores e mais rápidas, né? Hoje a gente vê que o empresariado, de forma geral, está aprendendo a trabalhar com venda online, está se aprimorando nesse mercado, está atendendo cada vez regiões mais distantes, mercados mais distantes, né? E a gente percebe claramente isso, que está trazendo uma nova leitura, né? O comércio antigamente ele ficava focado ali dentro da sua comunidade. Hoje tem gente que não tem nenhuma porta aberta para o público, ele faz todas as vendas pela internet. Então, o que eu vejo é o seguinte: o empreendedor ele tem essa característica, ele se adapta a essa realidade e com certeza muita gente vai achando sempre novos caminhos para desenvolver o seu negócio. Inclusive, Tito, a gente dá uma volta pelo centro de Limeira e a gente já percebe algumas portas já fechadas e percebe algumas mudanças. E não é só aqui em Limeira, em várias outras cidades. Campinas, a gente já percebe algumas portas se fechando. Também isso aconteceu em São José dos Campos, cidades por onde eu já dei uma circulada e a gente já vê isso. E a gente vê, inclusive, alguns comércios que migraram definitivamente do físico para o digital. Isso vai acontecer? Vai acabar o comércio de rua, Tito? Eu acho que não vai acabar. Isso, se você pegar uma região, por exemplo, dos Estados Unidos, onde surgiu, vamos falar, essa estratégia de comércio, hoje o comércio de rua ele se remodelou, ele se redefiniu, né? Alguns serviços eles vão perder muito essa relação. Para citar um caso específico que me vem à mente agora, o sistema de bancos, né? A gente era completamente dependente de banco, tudo tem que ir para o centro para ir no banco, tem hora, tem isso, aquilo. Hoje, você, dentro da sua casa, você faz a qualquer hora. Não, eu lembrei de madrugada que eu preciso pagar uma conta, vai lá, entra no celular, faz o pagamento da conta, resolveu o problema, né? Então, alguns segmentos, é óbvio que eles vão ter uma mudança, mas isso aumenta muito a área de serviços, né? Então, se você pegar, por exemplo, vamos falar, 5 anos atrás, né, ninguém pedia comida em casa, né? Isso, a pandemia acabou gerando um crescimento muito grande nesse tipo de área. E então o que acontece é o seguinte: migrou, né? Quem tinha uma atividade em determinado cenário mudou, hoje entrega pelo iFood ou entrega pelo, né? Então são coisas que vão mudando. O que a gente percebe de comum entre todas elas é a característica do empreendedor. O empreendedor ele vai achar um jeito de resolver o problema dele, né? E isso é muito importante para a cidade de Limeira, porque realmente em Limeira a gente tem um DNA empreendedor. A formação de Limeira traz isso na sua história, né? Desde os imigrantes e tudo mais. Então a gente sabe que a cidade ela vai achar soluções para resolver esses problemas pontuais que uma classe tem hoje, uma categoria tem hoje e tal, né? Então, poxa, Limeira devia ter, sei lá, quantas agências bancárias, hoje deve ter 10% disso. Mas a gente nem sente tanto esse impacto na economia, porque as pessoas vão se readequando. Inclusive o comércio daqui de Limeira ele é muito tradicional, até muita gente prefere ir até o centro da cidade, ali na região da Toledo Barros, ou até aproveitar o comércio local do que ir para os shoppings, né? A gente percebe essa... Tem duas coisas que são muito importantes. Aqui onde nós estamos na rádio, né, que tem uma abrangência, se você pensar 5, 6 anos atrás, praticamente não tinha comércio. Né? E hoje a gente tem um comércio muito forte aqui na região, né? E isso acontece em vários bairros da cidade, né? O comércio vai crescendo mais localmente, ele atende aquele público mais próximo, tal, mas a gente percebe que são empresas muito bem estabelecidas. A gente na ACIL identifica hoje que o centro ele não tem mais a relevância comercial que ele tinha no passado, porque ele divide com vários polos comerciais que tem nos bairros da cidade, né? E isso é muito bom.
isso traz conforto para quem compra, isso traz comodidade para quem compra. Então, antigamente, era uma briga para você conseguir uma vaga para estacionar o carro, você tinha que ir de carro, ou você tinha que depender de um ônibus, tal. Hoje está próximo da sua casa, com os mesmos produtos, com a mesma qualidade, com o mesmo preço, né? Então, isso para quem compra é conforto, né? Então, como eu te falei, é uma mudança, entendeu? É um jeito de olhar diferente. A cidade, no passado, se a gente fosse andar mais lá para trás, as indústrias estavam no centro. E elas saíram do centro, foram para fora. Hoje, essas indústrias que estão fora, elas também competem com casas, com moradias e tal. E isso vai acontecendo sempre, né? É um ciclo. E é importante a gente estar atento a isso, porque assim, não é o fim do mundo, é só uma mudança. Já teve outras mudanças no passado, provavelmente os meus pais, os meus avós também achavam que isso ia ser terrível, que ia destruir tudo, mas simplesmente as pessoas vão se adaptando a uma nova realidade. E por falar nessa adaptação de nova realidade, você até comentou que muitas empresas já têm também ido para os dois caminhos, né? Além de estar no físico, está também no digital. Hoje, Tito, quem não está no digital, quem não está no digital, perde espaço? Bom, perder espaço com certeza perde. Eu não seria dramático de falar, olha, se você não está no digital, acabou, você está fora. Mas é importante que todo mundo esteja atento a isso, desde o pequeno comerciante, desde o empreendedor, da pessoa que está começando uma atividade. É importante entender o mundo digital, né? Eu tenho dedicado muito tempo meu para aprender sobre inteligência artificial, porque é uma coisa que veio para ficar. E então eu acho que a gente tem que realmente entender como é que vai funcionar isso, como aconteceu com a internet há 20 anos atrás, né? Eu tive a sorte de trabalhar com a internet quando ela estava começando em Limeira, e a gente pôde ver tudo que a internet trouxe de possibilidade, de oportunidade para um monte de gente. A inteligência artificial vai fazer a mesma coisa, né? Então eu penso que indústria, comércio, prestação de serviço tem que estar tentando entender como é que esse negócio vai funcionar, porque com certeza daqui a pouco tempo vai estar fazendo parte da vida das pessoas. Já fica de dica para quem está nos ouvindo aí de empresário. Se você tem aí um comércio, uma indústria, está começando, né, Tito? Já pensa num site, já pensa numa rede social, né? A inteligência artificial, na verdade, ela é muito importante justamente para o relacionamento com o cliente, com o mercado, né? Porque a gente sabe, né, quem tem hoje atendimento por rede social, que muita coisa aparece lá que não tem muita utilidade, não tem muita relevância, não traz negócio. Então a inteligência artificial ajuda a gente a filtrar o que é realmente importante para ter uma atenção do empresário, para ter um olhar mais sério do que é negócio de verdade, o que é só gente especulando ali e tal. Eu realmente estou surpreso com o potencial que tem isso, e eu acho que vai mudar muito, muito a relação comercial das empresas daqui para frente. Tito, vamos falar um pouquinho mais especificamente aqui do comércio de Limeira. Recentemente nós passamos por uma data muito comercial, que é o Dia dos Namorados. Claro, aquela data romântica, né, que os casais gostam de aproveitar para estar junto, mas é uma data comercial, né? Como é que foi aqui em Limeira? Já tem um balanço, se foi positivo, se foi melhor, se foi pior do que no ano anterior? Tradicionalmente a CIL faz uma pesquisa, principalmente depois dessas datas, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal, Dia da Criança, né? São datas emblemáticas para o comércio. Nós fizemos esse ano, o Dia dos Namorados esse ano foi melhor que o ano passado, mas não foi muito melhor. E o que acontece é que, como a gente está tendo esse cenário bastante aguerrido, bastante apertado realmente, as empresas estão com dificuldade, pouco recurso, pouco dinheiro circulando e tal, a expectativa dos empresários era maior. A gente imagina que teria um desempenho melhor esse ano. Então, assim, não foi pior, mas ao mesmo tempo não foi satisfatório, vamos falar assim. O pessoal esperava um pouquinho mais, né? Mas eu acho que está muito associado realmente a esse momento turbulento que a gente está vivendo, dificuldade na política, dificuldade internacional, né? Todo um contexto assim traz um certo pessimismo para as pessoas, né? A gente espera que logo a gente saia dessa maré aí, dessa onda, vamos falar de frio aí, né? Que a gente tenha um aquecimento realmente na economia. O consumidor está segurando um pouquinho os gastos, não está?
Eu acho que está segurando os gastos, eu acho que existe uma certa insegurança de forma geral, eu acho que a gente teve algumas coisas que subiram de preço, e nem todas subiram de preço, mas algumas subiram de preço e causaram um certo temor. Né? Né? Então você pega algumas coisas, o café subiu demais, o tomate subiu demais, sei lá, e aí as pessoas começam a ficar meio numa posição mais defensiva. Não, é melhor não gastar agora, é melhor não comprar, vamos esperar, vamos ver o que acontece, né? O Brasil, ele tem essa característica, né? Infelizmente ele tem essa característica. A gente precisa de uma onda de otimismo para realmente começar a gerar essa reação e esse processo dentro das famílias, né? E a gente está vivendo realmente uma transição, né? Então, acaba que isso gera um impacto na economia local, vamos falar assim, né? Inclusive, nessa data do Dia dos Namorados, eu vi que vocês colocaram um horário estendido no comércio, né? O que costuma se ter em Natal, por exemplo, veio para o Dia dos Namorados. Por quê? Justamente para tentar atrair um pouco mais desse consumidor aqui para o comércio de Limeira, Tito? Na verdade, a CIL costuma ouvir os empresários, né, os comerciantes e tal, e discutir as estratégias, né? E nesse caso, especificamente, foi uma demanda que foi feita. A gente não tem como não experimentar esse tipo de ação, né? Principalmente porque o comerciante de loja, de rua, né, ele tem essa concorrência da internet, que ela acontece. Ela tem a concorrência de produtos que hoje são intangíveis, né? Você fala, eu vou comprar um aplicativo, eu vou comprar um programa novo para o site, ou alguma coisa assim. Quer dizer, você está concorrendo com coisas que nem existem, vamos falar assim, né? Não é uma coisa que você pega na mão, né? Então isso faz com que o comerciante, de forma geral, ele fique buscando também novas maneiras, né, de atrair o interesse do consumidor, né? O horário estendido ele é relevante. Principalmente final de semana, a gente sabe que os funcionários ficam frustrados às vezes por perder essa questão, falar, poxa, eu queria estar com a família e a loja vai ficar aberta até mais tarde e tal. Então a gente tem que tentar administrar um pouco isso, né? Não ser tão para um lado nem ser tão para o outro lado, mas tentar trazer um bom resultado. O importante, e essa é uma questão que a CIL sempre trata com o maior carinho, é tentar fazer com que o recurso fique dentro da cidade, né? Quer dizer, quando a pessoa compra no comércio local, seja online, seja presencial, isso está gerando emprego na cidade, está circulando na cidade. Tem um número do Sebrae que fala que cada vez que você gasta R$1 em Limeira, a economia de Limeira gira R$1,80, quase dobra esse valor. Seja porque você vai pagar o salário do funcionário, essa pessoa vai abastecer o carro no posto de gasolina, vai comprar um remédio na farmácia, e esse dinheiro fica circulando dentro da cidade, né? Então ele quase dobra de valor. Então é sempre importante a gente lembrar isso e falar, olha, se você tiver condições iguais, comprando no comércio da cidade, prestigie o comércio da cidade. Tá? Porque é evidente, você fala, ninguém aqui está para fazer caridade com o comerciante. Mas é importante fazer isso, é importante brigar com o comerciante, conseguir fazer e deixar esse dinheiro circular dentro da cidade. E vai ser positivo para todo mundo, né? Claro, né? Se não é você, alguém, parente, amigo seu, trabalha num comércio, né? E vai ser beneficiado se esse dinheiro ficar circulando dentro do comércio. Gera emprego, gera atividade, gera desenvolvimento para a cidade, né? Ô, Tito, para que as pessoas às vezes possam conhecer um pouco mais, qual que é o papel da ACIL com o comércio, com a indústria? Por que existe a ACIL, Tito? Olha, a ACIL é uma entidade que está chegando perto de 100 anos já. Ela é uma das primeiras associações do estado de São Paulo. E a ACIL existe justamente para defender os interesses desses empresários, que muitas vezes está pensando num grande empresário, mas tem o pequeno empresário que tem uma portinha ali que está começando, lutando contra um ambiente adverso, né, contrário, e a CIL existe para juntar o interesse de todos esses empresários e fazer a defesa de uma classe que é importante para caramba na economia da cidade, né? Então, por exemplo, vou citar alguns casos. Na pandemia, a CIL foi uma voz muito forte na negociação com o governo do estado, para permitir que as empresas não parassem, né? E muitas vezes individualmente você podia ir para a rede social, reclamar, brigar, xingar, mas você não teria essa força sozinho.
né? Mas a ACIL não, a ACIL tem lá mais de 2.000 associados, tal. Ela vai, o prefeito acolhe, ouve, discute, busca soluções, porque sabe que não está atendendo uma empresa, está atendendo uma grande quantidade de empresários e uma grande parcela da comunidade e da economia da cidade, né? Então eu acho que essa, primeiramente, é a grande missão da ACIL, é representar essa categoria, os empreendedores. Então, a gente tem indústria, tem comércio, tem prestação de serviços, né? E é representado por uma associação de 90 anos, quase 100 anos, e que tem essa força perante a sociedade, né? Então, isso é uma questão muito importante. Mas também tem outros aspectos que a ACIL também busca, que são relevantes para o empreendedor. Primeiro que a ACIL é praticamente a porta de conexão da comunidade com o Sebrae, por exemplo. Então, você que está começando a empreender, precisa fazer... Nossa, eu realmente não sei lidar com dinheiro, meu negócio está se perdendo por falta de capacidade de lidar com dinheiro. O Sebrae tem treinamentos, geralmente esses treinamentos são na ACIL, né? Então, a ACIL tem estrutura para receber treinamento, formação, orientação, né? Eu sou associado da ACIL, estou com um problema jurídico. Nossa, teve um fornecedor que entrou com um problema... Eu precisava me entender com esse problema. A ACIL tem orientação jurídica, né? Então, vamos falar assim, ela é como uma grande mãe, um grande guarda-chuva para proteger principalmente os pequenos empreendedores, né? Ali é o lugar, é a casa do empreendedor, é a casa do pequeno empresário, e ali é onde ele pode ir lá, trocar ideias, se orientar, receber formação. E mais que isso, né? A ACIL tem sempre a proatividade, ela está sempre na frente, buscando trazer aquilo que é importante para o empreendedor. Por exemplo, agora nesse mês de junho, a gente tem a FENACIL, que é uma feira voltada para o empreendedorismo, né? E que vai trazer muita informação e networking, né? Conexão entre empreendedores. E já vamos chegar para falar da FENACIL, temos muito assunto para falar dela, mas antes da gente falar exatamente da FENACIL, eu queria abordar mais um pouquinho a respeito do comércio, do empreendedor aqui em Limeira. Tem muitos desafios para serem cumpridos aqui e que eles precisam dessa ajuda da ACIL. Hoje, qual que é o maior desafio, Tito, dos comerciantes, dos industriários, dos empresários aqui da cidade? Bom, eu vou abordar duas questões que eu acho que são as mais importantes, até com o meu olhar de empresário. O primeiro deles é mão de obra, a questão de mão de obra. A gente está passando por uma transição, não é um problema exclusivo de Limeira, não é um problema exclusivo do estado de São Paulo, nem é do Brasil, é um problema global, mas a gente sente muita dificuldade de relacionamento entre as gerações, tá? Então, você que tem uma carreira já longa, eu que também já sou mais velho, tal, a gente entrou para o mercado de trabalho num contexto diferente do que os jovens estão entrando hoje. E esse conflito de gerações, ele vem sendo um grande desafio, né? Eu acho que o pessoal mais antigo tem uma expectativa em relação aos jovens que estão chegando, e os jovens que estão chegando não têm a expectativa em relação ao mundo de trabalho que eles estão esperando. Então, é como se a gente falasse duas línguas diferentes, né? A gente vai ter que ajustar isso, tá? A gente vai ter que ajustar isso, vai ter que ter, no meu modo de ver, um pouquinho de cada lado vai ter que ceder para a gente conseguir superar esse problema. Mas a verdade é que os jovens hoje, eu não estou generalizando, mas assim, o grupo mais jovem que está chegando hoje no mercado de trabalho entende que o mercado de trabalho não oferece as condições que eles esperavam, e os empregadores entendem que os jovens não estão chegando adequados para o que eles esperam de mão de obra. Esse conflito ele já vem se arrastando e, na verdade, a gente precisa construir soluções, né? Construir soluções passa por uma questão de ponderação, de análise e tal. Como eu falei, não é um problema de Limeira, é um problema global, né? É um mundo diferente, é uma geração que está chegando aí que já nasceu com acesso à internet, com Google, com um monte de ferramenta que resolve os problemas. Então, a abordagem de resolver problema dos jovens é diferente da abordagem de resolver problema que meu pai teve, por exemplo, né? Então, a gente precisa entender que é diferente. O primeiro passo é entender que é diferente. Quando a gente entende isso, aí a gente começa a construir novas conexões, novos pontos, né? E isso vai fazer diferença daqui para frente. Então esse é um ponto. Para trazer para uma realidade mais local,
uma coisa mais específica, o Brasil hoje está com muita dificuldade de acesso a crédito. E o empresário ele precisa de crédito. Tá? Ele consegue expandir o negócio dele quando ele tem recurso financeiro. E o dinheiro está muito caro, está muito difícil. Todos os empresários que eu converso têm essa questão de crédito associada. Então, se eu pudesse falar para você o que tira o sono de qualquer empreendedor em Limeira, ou é uma coisa ou é outra. Ou é problema de mão de obra, ou é problema de falta de crédito, de recurso financeiro. Tá? Então, resumidamente, em qualquer segmento, em qualquer área de atuação, um desses dois problemas com certeza está afligindo o empreendedor. Por falar em crédito, falta exatamente linhas de crédito com juros um pouco mais atrativos para o empresário, é isso? Exatamente, né? O que acontece? A economia como um todo está trabalhando com uma taxa de juros muito alta. Quem tem dinheiro prefere aplicar no mercado financeiro, porque é o que está remunerando melhor. E quem não tem dinheiro não consegue acessar, porque a taxa de juros, às vezes, você vai pagar mais de juros do que você ganharia vendendo o produto, né? Então, não compensa. Acaba que fica uma situação bloqueada, né? E isso é uma situação que o Brasil precisa reverter, né? E o Brasil precisa reverter isso... Assim, não é um problema que Limeira vai resolver, entendeu? É um problema nacional. É um problema nacional. E enquanto não reverter isso, a economia vai ficar um pouco travada também, não fica, Tito? Exatamente, porque na verdade, assim, como eu falei desde o início da entrevista, o empreendedor ele vai caminhando para soluções. Mas o sonho dele era vender 10 e hoje ele está vendendo 2, 3, porque ele não consegue ter recurso para produzir, comprar equipamento, investir, né, e fazer o que ele gostaria, né? Então a gente fica meio que comprimido, como se fosse uma mola, entendeu? Fica meio comprimido ali naquela tensão, porque às vezes você enxerga que teria mercado, que teu produto teria aceitação, que você podia estar vendendo mais, mas se você não comprar um equipamento, não investir numa tecnologia, você não vai conseguir fazer. Então daí fica esse cenário. E isso para empreendedor é muito angustiante, né? A gente sabe disso. E a inadimplência, Tito, tem causado efeitos e tem causado preocupação no setor tanto comercial quanto industrial? A inadimplência aumentou nos últimos tempos, mas é justamente por causa do custo do recurso, né? Então, às vezes, a pessoa trabalha muito no limite, né? Tanto o empreendedor quanto o próprio consumidor trabalha muito no limite, e qualquer assim, ação inesperada compromete algum pagamento, né? Tanto da parte do empreendedor quanto da parte do cliente dele, né? Então, assim, se eu falhar com você contava com aquele recurso para pagar o outro fornecedor. Então, isso acaba tendo um efeito na cadeia toda, né? Eu não recebo de você, não pago ele não paga o outro, e assim, né? E a inadimplência vai ganhando força. A gente vê dados aí da economia que estão falando que a inadimplência está atingindo níveis muito altos, mas é justamente por causa dessa cadeia, né? A coisa vai ganhando proporção, porque um vai arrastando o outro, como se fosse um joguinho de dominó lá, né? Vão derrubando as peças. Preocupa no futuro, né? Preocupa, sempre preocupa, porque na verdade isso, veja só, se eu tomar um empréstimo para pagar uma dívida que eu não recebi, os juros que eu vou pagar dessa dívida não vão ser pagos pelo meu devedor no futuro, né? Então isso vai virando uma perda de rentabilidade de quem consegue ainda sanear esses pagamentos, né? A médio prazo você vai ter prejuízo para se manter nesse desenho, né? Então sempre preocupa. Na verdade é um problema de ordem nacional, a gente sabe isso, a gente sabe que precisava ter algumas ações mais específicas para a gente acalmar um pouco a economia, mas aí é uma questão de cenário político, ano que vem tem eleições e tal, então tem muita coisa que interfere nesse processo. Certeza. Temos um bom panorama agora do comércio, falamos dos problemas, dos desafios. Vamos chegar agora na Fenacil. Sim. O que é a Fenacil, Tito? Bom, na verdade, Graziele, a Fenacil, ela vamos falar assim, uma filha da Facil, né? A comunidade de Limeira que nos acompanha aqui tem sempre muita saudade da Facil. A Facil era um evento que movimentava toda a família limeirense, né? Desde das crianças, da escola, os funcionários das indústrias, né? Ela tem principalmente o pessoal mais velho, tem uma relação de sentimento muito positiva com a Facil. E
E o que acontece é que, com o passar do tempo, a Facil ela ficou mais difícil da gente elaborar, um evento difícil para se fazer, porque as indústrias elas foram mudando de mão, elas foram mudando de direção e, principalmente, elas começaram a focar muito mais um mercado super competitivo, né? Então, a gente sentiu, da parte da ACIL, sentiu dificuldade de, vamos falar assim, produzir uma feira com os moldes da antiga Facil, que tinha atração musical, que tinha várias ações culturais e tal, por conta realmente da dificuldade de atrair o investimento por parte das empresas de Limeira. Limeira tem um parque industrial enorme, né, tem muitas indústrias, a gente continua tendo muito orgulho do nosso parque industrial, mas a gente entendeu que para esses empresários era difícil fazer um investimento numa feira quase que só institucional. As pessoas iam na Facil para ver a empresa, não iam para comprar nem fazer nada. Aí nós resolvemos mudar o foco e fazer uma nova feira. Não daria para chamar ela de Facil, porque a sociedade iria estar esperando a velha Facil, todos os eventos. Então a gente, com muito apoio do Sebrae naquele momento, a gente criou um evento que está indo, acho que para a 4ª edição, que é a FENACIL, que é uma feira de negócios, empreendedorismo, informação, né? É uma feira mais focada no que a gente chama no jargão de B2B, né? Business to business, né? Empresário conversando com empresário. Então, dentro da FENACIL, o que a gente traz? A gente traz oportunidades de relacionamento entre as empresas, né, como você citou agora há pouco, né, rodadas de negócio. Então, a gente vai ter uma rodada de negócio do setor de construção civil, onde empresários da área de construção civil vão falar com profissionais da área de construção civil e vão ali se conhecer, trocar, criar oportunidades de relacionamento. Também vamos ter muita informação para os empreendedores. A maior parte das palestras da FENACIL é gratuita. Então, nós vamos ter palestras falando sobre inteligência artificial, vamos ter palestras falando sobre criptomoedas, né, sobre mercado como um todo. Muita gente muito importante, muito interessante, que vai vir falar gratuitamente ao longo da FENACIL. E vamos ter uma palestra que vamos falar assim, a cereja do nosso bolo, que é uma palestra com a Cíntia Chagas, que tradicionalmente na FENACIL a gente traz um palestrante de renome para ajudar na divulgação da feira, para ter a oportunidade de trazer um palestrante desse nível, né? A Cíntia Chagas está muito em evidência hoje em dia, todo mundo quer ouvir a Cíntia Chagas, ela tem 1 milhão de seguidores em rede social. Para quem não conhece tanto assim a Cíntia Chagas, quem que é a Cíntia Chagas, Tito? A Cíntia Chagas é uma palestrante e é uma pessoa que tem bastante presença em Instagram, em rede social, né? Eu faço parte da geração dos tiozões, né? Assim, então eu conheci a Cíntia Chagas meio por conta da FENACIL, mas ela tem coisa de 2 milhões de seguidores, ela é uma pessoa de muita credibilidade, vamos falar assim, principalmente em internet, em rede social, né? E com certeza trazer a Cíntia Chagas para Limeira é uma oportunidade, principalmente para quem já acompanha o desempenho dela em rede social, de ver pessoalmente, de ouvir uma palestra, de ver a pessoa, né? É uma coisa... A gente já teve essa experiência com o Joel J há 2 anos atrás, e foi uma palestra super bem sucedida. O Joel J é um cara muito carismático, né? E eu tenho certeza que a Cíntia Chagas também vai ter esse perfil. E é o único evento que é pago em relação à FENACIL, né? Uma palestra que vai ser feita no dia 24 de junho. As outras palestras são todas gratuitas, o acesso à feira é gratuito, né? A gente convida realmente todo mundo para estar lá, conhecer uma parcela importante do Parque de Limeira, porque muitas empresas vão estar lá se apresentando e principalmente para quem é empreendedor, é uma oportunidade de estar vendo novos negócios, novas chancelas, ali, novas formas de atuar, né? Tanto do ponto de vista de ver o êxito de quem está ali, mas de ver a chance de realmente iniciar uma tratativa com algum empresário que pode te ajudar no seu negócio, né? Então, muitas vezes você fala assim, nossa, eu precisava resolver um problema técnico assim, assado e tal. Chega na FENACIL, ou você conhece alguém ali
no andar da feira, ou você vê uma empresa que está expondo um serviço que você fala, poxa, isso vai resolver o meu problema, né? De maneira gratuita. Então eu entendo que voltando a falar um pouquinho da CIL, né? Essa é uma missão da CIL, é trazer esse tipo de oportunidade para o empreendedor. E ali, na verdade, vou citar mais um caso para você que é importante. A gente tem em Limeira a Unicamp, tem a Faculdade de Ciências Aplicadas, com curso de Engenharia e Administração de Empresas. Os estudantes da Unicamp vão estar na FENACIL, prestando uma consultoria gratuita e rápida. Tá? Então, muitas vezes você tem um problema que está te tirando o sono há 2, 3, 4 semanas ali, que aquele negócio você não consegue. Aí você vai conversar com um estudante da Unicamp, a gente sabe a importância da Unicamp, sabe a relevância e a qualidade desses alunos. Num bate-papo, ali, de pé, na beira do balcão, o menino te dá uma orientação. Poxa, por que você não faz assim? Ó, na Coca-Cola eles resolveram desse jeito. Você nunca ia ter acesso a essa informação. Exatamente. Tá? Mas num bate-papo ali ele te dá uma dica que pode representar toda uma cadeia de crescimento futuro para o seu negócio, né? Praticamente a única coisa que se dedicou foi uma parcela pequena do seu tempo de ir lá, ver e conversar com novas pessoas. E às vezes de lá você sai com uma baita de uma solução para o problema e com uma troca de experiências incrível, né, Tito? A Unicamp tem uma empresa de consultoria júnior, né, que a custos muito menores do que o mercado, ela pode te prestar uma consultoria, né? Então você vai ter ali não só os alunos fazendo esse trabalho, mas a orientação dos professores deles, né? Isso já é, por si só, uma coisa muito importante para a Limeira. Mas na FENACIL, eles vão estar fazendo isso de maneira descontraída, ali no bate-papo, né? Então é uma oportunidade única. Você fala, olha, pode ser que não resolva o meu problema, mas pode ser que resolva, né? E isso não teve custo, isso não teve nada. O cara, nossa, verdade, eu estava ali com problema, o negócio estava me atrapalhando e tal. O menino falou, faz assim, faz assado, pronto, resolveu, né? E a gente sabe que na vida, principalmente para o empreendedor, muitos dos problemas que a gente tem, alguém já passou por eles. E a gente só tem essa inibição, vamos falar assim, vergonha de perguntar, né? Mas quando você está num ambiente que todo mundo tem problema, que todo mundo está interagindo para buscar solução, para buscar melhoria, a gente perde um pouco essa inibição. Vai lá, pergunta, conversa, mas quando você fala, olha, eu não sei resolver o seu problema também, mas vamos buscar uma terceira fonte, vamos buscar uma outra solução, né? E eu acho que isso é muito importante. A gente sempre tem um ganho de sinergia, né, quando a gente gera esse tipo de oportunidade. Por isso que a CIL tem tanto carinho pela FENACIL. E todos os empresários podem participar? Todos os setores entram na FENACIL? Então, vamos tratar isso de duas maneiras. Primeiro, como expositores. Agora já foi, a feira já está fechada, já os expositores são definidos. Mas, eventualmente, você conhecendo a feira, numa próxima edição, pode ser uma oportunidade interessante para você participar. Então, esse talvez fosse o caso de eu ter falado isso com você antes. Mas tudo bem, já foi. Já foi. Mas vamos lá. Como visitante da feira, qualquer pessoa tem acesso. É uma feira gratuita, como eu te falei. O único evento na FENACIL que é pago é a palestra da Cíntia Chagas, que vai ser no dia 24 de junho, às 19 horas. Os outros, palestras, rodas de negócio, mentoria, acesso aos estudantes da Unicamp, contato com as empresas, tudo isso é gratuito de acesso franqueado. A pessoa chega lá, faz o cadastro, entra na feira e acompanha, e está tudo certo. E isso é muito importante para a cidade. Isso é muito importante para a cidade, porque, na verdade, é uma oportunidade até de Limeira enxergar o que é Limeira hoje, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu fui para São Paulo e eu vi uma empresa lá que faz esse e aquele serviço, tal, né? Podia ter isso em Limeira. Às vezes está aqui, do outro lado da rua, e você não sabe. Às vezes é a síndrome do cachorro vira-lata, não é, Tito? Também. De achar que em Limeira não tem nada. Também, com certeza. Eu sempre... Eu não sou nativo em Limeira, eu sou cidadão limeirense por reconhecimento da Câmara Municipal. Tenho um orgulho enorme disso. Mas a verdade é que uma coisa que sempre me incomodou em Limeira é essa baixa autoestima que a gente tem. Tá? Limeira é uma cidade muito importante, muito relevante, tem muita importância dentro do estado de São Paulo. Como eu sou filho de espanhóis, eu sinto
que, por exemplo, os espanhóis, eles são bairristas pra caramba. Você não fala mal da Espanha para um espanhol, entendeu? Meu pai, meu avô, eles eram extremamente aguerridos em relação a defender. Exatamente. Então, quer dizer, a gente vem de uma cultura de valorizar o que é nosso, mas ao mesmo tempo, dentro de casa, a gente parece que não perdeu um pouco esse DNA, né? E eu vejo Limeira como uma cidade com potencial enorme, com uma qualidade enorme. É o melhor lugar do mundo para viver, sem dúvida. Até porque eu não nasci aqui, eu escolhi viver aqui, né? E eu acho que aqui tem muitas virtudes. Tem problema também, é lógico, não vou varrer para baixo do tapete. Tem problema, como todo lugar do mundo tem, né? Não há lugar perfeito, né? Essa semana, aquele rapaz que corre de Fórmula 1, o Bortoleto, lá, foi assaltado na Suíça. Né? E aí? País de primeiro mundo. E aí? Né? A Suíça não era o lugar mais, né? Poxa, o cara foi assaltado lá, roubaram todo o documento dele lá e tal. Então você fala assim, problema existe em qualquer lugar. Qualquer lugar. E faz parte um pouco da missão da gente como cidadão brigar para ter uma cidade melhor, para ter uma comunidade melhor, né? Eu ficar esperando que você resolva o problema é muito cômodo, né? Então, eu acho que isso é uma oportunidade, sim, da gente crescer em autoestima e falar, nossa, eu nem sabia que tinha essa empresa em Limeira, os caras estão premiados, estão valorizados, a empresa cresceu não sei quantos 1000% e tal. A FenaCil traz um pouco esse olhar, sim. A gente espera realmente que as pessoas valorizem mais o que elas encontram em Limeira. E essas palestras que vão ser oferecidas na FenaCil, elas têm que tipo de teor de palestras? Você já comentou algumas, mas eu queria que você falasse um pouco mais. O que o empresário pode aprender assistindo essas palestras, Tito? Bom, primeiro, o desenho desse ciclo de palestras ele é feito para trazer informação para o empresário de assuntos que a gente considera importantes e que estão, vamos falar assim, no dia a dia, na convivência que a gente tem com os empresários dentro da ACIL. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de inteligência artificial, é porque a gente percebe que muita gente está curioso em relação à inteligência artificial. Mas eu não vou trazer um cientista dos Estados Unidos para falar sobre inteligência artificial, porque essa palestra não teria utilidade para quem está no dia a dia, na operação dentro da empresa ali. A gente vai trazer uma pessoa que lida com inteligência artificial ali, na porta da sua empresa, que vai falar a sua língua, que vai dizer com exemplos que afligem o teu dia a dia, né? E isso é muito importante, porque, na verdade, ninguém está indo lá para se transformar num cientista, num expert, num doutor em determinado assunto, mas está indo lá para resolver os problemas do seu negócio. Ela é uma feira pro empreendedor. Então, essas oportunidades elas são muito relevantes, porque a gente está buscando, em cada palestra, em cada movimento, solucionar os problemas do dia a dia dos empresários. Então, seja você um visitante, um expositor, o que a gente está buscando ali é trazer soluções para os empresários. E quantos expositores vão ter aproximadamente? Eu sei que deve ser um número grande, difícil decorar números, mas só para a gente dar uma noção, eu acredito pessoal. que a gente está falando em torno de 50, 60 expositores. Tem muita gente que está lá não como expositor, mas como apoio institucional. Então, você, por exemplo, vai ter o Sebrae, vai ter outras, o Senac, né? O Senai. Essas estruturas elas vão estar ali, vão estar apoiando, né? Porque elas são importantes para a cadeia, né? Tanto do comércio, da indústria, da prestação de serviços e tal. Então, eles vão estar ali com a gente, né? Não como expositores especificamente, mas vão estar ali participando exatamente do evento, né? Mas é em torno desse montante, de 50, 60 expositores. Mas não dá para a gente fazer uma coisa muito maior que isso também, porque, na verdade, seria um evento que consumiria mais tempo, entendeu? A gente entende que o empreendedor ele tem um tempo que ele vai abrir mão de estar na empresa dele para buscar esse conhecimento e tudo mais, né? Mas, de qualquer maneira, é importante ter essa oportunidade, é importante principalmente para a gente mostrar duas coisas para o empreendedor. Primeiro que, se você tem algum tipo de problema, lembra da CIL. Procura a CIL, conversa com a CIL, não só na época da feira, mas em qualquer momento. Olha, eu estou com uma dificuldade, como que eu podia resolver e tal? A CIL existe para isso, há quase 100 anos. E segundo, você está em Limeira.
E muitas coisas acontecem aqui na cidade, e é importante que você tenha essa consciência de que fala assim, será que não existe alguém em Limeira? Porque, veja, se você tiver que ter relacionamento com uma empresa do Paraná, sempre vai ser mais caro, sempre vai ser mais difícil. Não quer dizer que ela não seja boa, mas é sempre mais complicado, né? Então, eu acho que só da gente estar mostrando isso para o empreendedor, e muitas vezes o empreendedor não faz isso por questão de ideia própria, mas por falta de conhecimento, né? Então, só da gente estar mostrando isso para o empreendedor, eu acho que a gente está cumprindo muito, sim, a missão da ACIL. Porque às vezes o cara fala, poxa, eu vendo isso, tem um monte de gente que consome esse produto em Limeira que não está comprando da minha empresa. Não compra porque não conhece. Hoje mesmo eu estava numa conversa com a minha nutricionista, vou contar mais ou menos, só para não dizer exatamente o quê, mas ela estava me contando que o local em que ela fica está passando por uma reforma e a empresária contratou uma empresa de São Paulo para fazer uma obra. Chegou, depois da obra concluída, tudo que foi prometido não foi cumprido. E estava tudo errado que tinha pensado e projetado. E aí ela decidiu que não seria a melhor forma ter um empresário que veio de São Paulo, uma empresa que veio de São Paulo, para fazer a obra dela. E aí onde que ela veio? Para a empresa de Limeira. Veja, vamos falar assim, né? A gente sente a dor, né? Porque isso custou dinheiro, custou investimento, custou tempo dela, dificultou o trabalho dela, né? Então a gente sente a dor desse empreendedor, né? E então é muito importante, e essa é a missão de um evento como esse, é justamente te mostrar possibilidades, né? Você vai fazer uma escolha dessa, não é melhor você escolher o cara que está aqui perto, ver se está aqui antes, né? Acompanhar, tal, entender o que esse cara... Me leva para ver uma obra que você realizou, quero ver o que você já fez, né? Então são situações que, na verdade, muitas vezes a gente peca por falta de experiência, né? E esse evento ele existe justamente para mostrar experiências. Olha, em qualquer setor, em qualquer área, todo mundo já errou, todo mundo já cometeu, e essa troca de experiências é justamente para diminuir esses erros, né? Então é uma oportunidade única e as pessoas têm que aproveitar, até porque não paga nada, quer dizer, só ir lá, você vai dedicar 1, 2, 3 horas do seu tempo, mas o ganho que você pode tirar dali, muitas vezes pode significar o futuro do seu negócio. E muitas vezes sai um bom negócio da FenaCil, né? A FenaCil já está na 4ª edição. Acredito eu que se não está na 4ª edição é porque as outras deram bons resultados. A gente, né? só não fez FenaCil no ano da pandemia. No período da pandemia, infelizmente, não tinha como fazer. Mas todos os anos ele é um evento esperado pelo empresariado, assim, entendeu? Tem muita gente que participou das 4 edições com a gente. Tem muita gente que investe para estar na FenaCil. Porque realmente traz resultado, traz retorno, né? E principalmente na área de serviços, né? Você pega, por exemplo, citar alguma coisa assim, um escritório de contabilidade, né? O escritório de contabilidade ele lida diretamente com empreendedores, essa é a missão deles, né? E aí eles estarem lá interagindo com empreendedores do começo ao final da feira. Poxa, não é possível que você não tenha oportunidade de apresentar o seu trabalho, de mostrar a qualidade do seu serviço, né? E de atrair novos clientes, né? Então, isso vale para muitos segmentos, né? Então, realmente é uma feira super bem sucedida. Tito, além da FenaCil, que a gente já vai passar o serviço dela daqui a pouquinho, de dia certinho, local, tudo... A ACIL também realiza outros eventos, né? Inclusive, eu vi que tem eventos até voltados para mulheres empreendedoras, né, Tito? Na FenaCil, a gente vai ter no dia 26 um evento de um dia inteiro, que é um congresso para mulheres empreendedoras, que chama Elas em Foco, né? Esse é um evento que a gente tem grande orgulho, apesar que hoje em dia eu costumo dizer que as mulheres já estão dominando, né? Já estão atingindo um status aí de muita representatividade no empreendedorismo, né? A gente vê que já é meio passado você destacar a presença de mulheres assim no mercado, porque elas realmente estão dominando. A mulher ela tem um foco diferente do homem assim, em muitas questões, né? E principalmente sensibilidade. Então, em muitas áreas de atividade, a gente percebe que uma empresa dirigida por uma mulher, ela acaba tendo um desenvolvimento muito superior,
né? Eu falo como homem que a gente é meio fragmentado assim, no raciocínio. Uma mulher naturalmente tem competência para lidar com 3, 4, 5 assuntos ao mesmo tempo. Os meninos já são mais limitados nessa questão. A gente consegue fazer uma tarefa bem feita, a segunda já fica mais ou menos. Então é muito importante a gente reconhecer e dar espaço para essas mulheres, porque também elas lidam com uma sociedade machista, com um monte de limitações, com um monte de dificuldade de acesso e tal. E ali também é uma oportunidade de discutir estratégias, de discutir abordagens e tudo mais, né? A gente tem um grupo de mulheres empreendedoras na CIL que é muito forte, muito tradicional, elas se reúnem com muita frequência, trazem palestrantes também para discutir essas questões, mas o Congresso Elas em Foco é um evento realmente marcante que vai acontecer dentro da FenaCIL esse ano. O número de mulheres empreendedoras tem crescido a cada ano, né, Tito? Sempre, sempre. A pandemia também acirrou essa questão. E eu não sei números exatos para te falar, mas assim, a gente sabe que a presença de mulheres empreendedoras, sobretudo em Limeira, é bastante grande. Tem muita gente empreendendo, tem muita gente desempenhando muito bem. A gente fica orgulhoso desse resultado aqui para a cidade. As mulheres líderes que assumem posições de gestão, né? Também. Mas é porque essa é a característica, entendeu? A mulher está conseguindo ocupar um espaço dentro da sociedade porque ela tem características de DNA, vamos falar assim, que acabam tendo uma relevância muito grande dentro do mercado, né? E então é assim, os meninos têm que abrir o olho, porque realmente esse espaço está sendo ocupado. E eu não gosto de tratar isso como uma concorrência, mas é uma questão que com certeza ela vai ter uma mudança de cenário daqui para frente cada vez maior. E a mulher vai ocupando espaços em áreas que antigamente eram redutos aí de homens, né? Você vê na indústria, na produção, tal, né? Ali onde entra uma mulher, o negócio já começa a ter uma mudança de paradigma e tudo mais. É uma característica da sociedade. E o mercado também precisa ficar atento para essa igualdade, né, de gêneros, digamos assim. Eu também não gosto de tratar como uma competição, que eu acho que todo mundo tem o seu espaço, mas o mercado também precisa ficar atento a essas mudanças e a essa forma de ver, né, as posições talvez estratégicas, não tem, Tito? O mercado com certeza tem que ficar atento. Como eu falei agora há pouco, a gente está tendo uma mudança no foco das relações de trabalho, né, e a presença das mulheres ela é a primeira, vou falar assim, era a primeira mudança de paradigma que a gente passou. E na verdade isso daí já é uma coisa concretizada, né? Eu praticamente não consigo pensar hoje em dia que um empregador está pensando se vai ser um menino, uma menina, se vai ser homem, se vai ser mulher, entendeu? Ele, na verdade, precisa que uma tarefa seja executada com qualidade, com seriedade, né? Eu não consigo mais pensar que exista essa restrição aí hoje em dia, sei lá, isso é uma coisa muito específica. Mas já teve uma mudança de paradigma em relação a isso aí, né? E essa mudança pode representar, vamos falar assim, um caminho para solucionar a dificuldade de mão de obra que a gente está enfrentando hoje, né? Quem já passou por isso e eventualmente já entendeu como tratar desse problema, com certeza tem mais condições de tratar do problema que está surgindo com essa questão de diferença geracional, né? Com o pessoal mais novo que está chegando e tudo mais. Quer dizer, quem já teve uma adaptação de trabalhar com, vamos falar, com a mulher chegando, com uma visão de mundo diferente no passado, com certeza está resolvendo melhor esse problema hoje. Então é uma questão bacana de discutir, de analisar, assim, né? Não sou o cara mais indicado para discutir tecnicamente esse problema, mas eu imagino que é importante realmente que a gente tenha um olhar para isso e falar assim, poxa, o que eu posso aprender com esse tipo de desenho, né? O que eu posso aprender com esse cenário aí e tal? O que eu posso olhar para o passado e aplicar no meu futuro, né? É uma coisa bacana mesmo. Muito legal, Tito. E agora vamos então para o serviço. FenaCIL começa agora dia 24, vai até o dia 26 de junho, vai ser no Multiespaço Nações. Que horas começa lá, Tito? No dia 24 a gente começa a partir das 13 horas, mas nos outros dias ela vai, pelo menos a partir de meio-dia até o final do dia, 20 horas mais ou menos.
Era uma feira aberta ao público, né? Como eu te falei, a única palestra que vai ter pagamento é a da Cíntia Chagas. Eu convido quem tiver interesse, corra, entre em contato com a Sil, compre. Nós estamos tendo uma demanda muito grande pelos ingressos. Ele é um evento que realmente vai marcar aí para nós. E os outros eventos não, todos gratuitos, cadastro, entra gratuitamente, participa da feira. É uma feira no Shopping Nações, né, no espaço de eventos ali, vai estar franqueado acesso, estacionamento, tem área de alimentação, tem todo o serviço ali para a pessoa realmente não se preocupar com nenhum detalhe. Vai lá pensando no seu negócio, o que eu posso melhorar no meu negócio, o que eu posso trazer de aprendizado para aplicar no meu negócio, né? E tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todos os empreendedores. Importante ir de mente aberta, né? Com certeza, com certeza. Ali a gente está falando de inovação. De inovação, até de tecnologia, Com certeza. Mas aplicado, mão na massa, né? Empreendedor conversando com empreendedor. Né? Então isso é muito importante, porque como eu te falei, ninguém está indo lá para ser doutor, está indo lá para realmente ver o que eu posso melhorar no meu negócio participando de um evento como esse. E é gente que empreende conversando com gente que empreende. Ô Tito, e acontece de um setor que acha que não tem nada a ver com o outro, conseguir uma experiência do outro para aplicar nesse um? Bastante. Ao longo do tempo Eu vou citar um exemplo prático, que é o seguinte. Na primeira FenaCil, a gente conversou com o pessoal do Observatório Social, que trouxe para nós um problema que acontecia na cidade de Limeira, que era o fato de que a prefeitura comprava pouco dos empresários locais. Poxa, a prefeitura compra um monte de coisa. A prefeitura é a maior CNPJ da cidade de Limeira. É a que emprega mais gente, é a que tem mais orçamento, né? Então ela é a maior indústria de Limeira, vamos falar assim. Mas ela comprava pouco dos empresários de Limeira, né? E na FenaCil a gente formou um grupo de trabalho que tinha a Sil, que tinha o Observatório, que tinha a prefeitura, que tinha o Sebrae. Formamos ali, começamos a discutir essa questão. Como que a gente podia ter mais gente de Limeira vendendo para a prefeitura? E aí começou uma rodada de troca de informações, né? Olha, não, o empresário não gosta de vender para a prefeitura porque tem muita burocracia. Então vamos conversar na prefeitura e vamos entender como pode simplificar a burocracia. O empresário não gosta de vender para a prefeitura porque dizem que a prefeitura não paga bem. Então como que a gente pode mudar essa visão? O empresário não gosta de vender para a prefeitura porque é um processo demorado e tudo mais. Tá bom, vamos mexer. Os contabilistas participaram desse processo. A gente começou a fazer uma rodada onde a gente buscou simplificar o processo, levantar a documentação, mudar esse desenho. Bom, para resumir a história, Limeira foi uma das cidades que teve maior presença de empresariado local dentro de vendas para a prefeitura. Legal. Só que o empresariado de Limeira, que aprendeu a vender para a prefeitura de Limeira, começou a vender para a prefeitura de Iracemápolis, para a prefeitura de Americana, para a prefeitura de Rio Claro, de Piracicaba, porque o processo é sempre o mesmo. E agora ele sabia como fazer para vender para o setor público, né? Até para o Senai, para o Sebrae, para o Senac, porque eles também compram dentro da lei que rege as prefeituras, né? Então a gente trouxe um ganho ali prático a partir de um problema que foi detectado ali na hora, ali num bate-papo, né? E isso representou 800 milhões de faturamento a mais dentro da prefeitura de Limeira, né? Dentro da cidade de Limeira. Lembra quando eu falei para você que o Sebrae fala que é 1,8? Esses 800 milhões viraram quase 2 bilhões circulando na economia de Limeira, né? Que legal. Então é uma oportunidade que surge. Eu estou falando porque eu participei dessa discussão, mas eu tenho absoluta certeza que muitos outros negócios aconteceram por conta disso. Você está lá conversando com uma empresa que vende sistemas de computação para farmácias. Aí os caras estão lá vendendo sistema. Não, mas eu precisava, eu não tenho uma farmácia, eu tenho uma indústria. Não, mas eu tenho um colega que trabalhou comigo que tem uma empresa que faz resolve o seu problema, né? Então são situações que realmente a gente tem que valorizar, são oportunidades que a gente não pode perder. Empreendedor tem isso no DNA, não perde oportunidade. Então ali realmente é uma chance única. É isso. Tito, chegamos ao final do nosso tempo. Muito obrigada por essa entrevista. Antes de eu deixar o Tito agradecer, vou repetir aqui, FenaCil de 24 a 26 de junho, no Multiespaço Nações, que é o Shopping Nações daqui de Limeira, ali a caminho de Piracicaba, na rodovia que liga Limeira até Piracicaba,
né, Tito? E fica então esse convite para vocês participarem, empresários, corram, vai lá trocar experiência na FenaCil daqui de Limeira. Tito, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente, viu? Muito obrigado, Graziele. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso papo aqui. Eu queria realmente reiterar o convite para vocês participarem da FenaCil, conhecerem a FenaCil, conhecerem um pouco mais da cidade que a gente vive, né? E participarem da CIL. A CIL está lá aberta, à disposição de todo mundo. Ela é uma entidade que existe para ajudar o empreendedor da nossa cidade, né? E nós estamos à disposição. Agradeço muito o teu espaço aqui para a gente falar um pouquinho disso. Estamos à disposição. Sempre que quiserem, a gente volta aí para bater um papo. Perfeito, obrigada. E eu espero você na semana que vem. Na semana que vem tem mais Onda Talks com muito bate-papo gostoso, viu? Até mais.